Passageiros da Uber que deram 1 estrela às suas viagens. O que aconteceu para ela ser tão ruim? Na semana passada meu carro estava na oficina, então tive que ir para o trabalho de Uber. Reservo o Uber para o trabalho e agendo uma parada no caminho em um posto de gasolina. O cara parece e não fala muito inglês, mas não estou gostando de conversar, então não há problema. Então o passeio é normal. Ele estaciona no posto de gasolina e eu digo, obrigado, já volto. E pulei para fora. Comprei alguns cigarros e um café. Voltei para fora e o cara tinha ido embora. Bem nessa hora eu percebi que deixei minhas roupas de trabalho, sapatos de trabalho e um monte de outras coisas que eu preciso desesperadamente naquele carro. Respirações profundas. Eu verifico o aplicativo e ainda diz que estou na metade da viagem. Do nada o aplicativo começa a dar alguns defeitos e mostra o carro no lugar que ele me pegou. E pouco depois ele me diz que a viagem acabou. Por favor, avalie seu passeio, mas espere que melhora. O aplicativo não me deixa ligar para o motorista, só posso deixar uma mensagem de correio de voz. Então agora estou ligando para minha esposa em seu trabalho para vir me pegar, me levar para casa e pegar minha pilha de backup. Pouco tempo depois o motorista do Uber me liga de volta. Ele está um pouco irritado comigo por deixar merda no carro dele. Pelo menos eu acho que é ele. Mal conseguimos romper a barreira do idioma o suficiente para descobrir como recuperar minhas coisas. Ele finalmente passa a mensagem de que está vindo ao meu apartamento agora. Ele estará lá em 15 minutos. Já estou 1 hora atrasado para o trabalho, mas caguei. Vamos resolver isso. 1 hora depois ele aparece. Me encara por incomodá-lo tanto e fisicamente volta para mim antes de se afastar. Eu estava atrás do carro quando ele deu ré para dar meia volta. Eu meio que pensei que tinha superado essa merda, mas agora estou nervoso de novo. Ele saiu do carro e me disse que pensou que a corrida acabava no posto. Eu disse que estava tudo bem. Peguei minhas coisas e fui para o trabalho com a minha esposa. Eu uso Uber com frequência. Aqui estão alguns dos drivers que eu tive e o que eles fizeram. Decidiu fumar um cigarro com todas as janelas fechadas. Outro me levando para o meu trabalho no Starbucks me disse que eles só contratam ilegais e eu realmente deveria trabalhar para uma empresa que trabalha com veteranos. Meu nome também é de origem bíblica. Então ele passou os 20 minutos inteiros do passeio me dizendo que eu deveria largar meu emprego e agir biblicamente. Usando a conta e o carro de sua namorada, ele me pegou e quando perguntei por que sua namorada não me pegou, ele me disse que eles compartilhavam a conta dela. Isso desencadeou bandeiras vermelhas, mas eram quase 4 da manhã e eu não queria me atrasar para o trabalho, então fui junto. Então enquanto eu esperava meu colega de trabalho abrir a loja, ele voltou e me perguntou se eu tinha namorado e se ele poderia me buscar depois do trabalho. Lembre-se, ele estava dirigindo o carro de sua namorada. Depois que eu disse a ele que não estava interessada, ele acelerou o motor com raiva. Fui atendida por essa senhora que me deu um cartão de visita com o número dela e disse que eu deveria usar seu serviço de direção pessoal. Não me deixou sair até que eu confirmasse que coloquei o número dela no meu telefone e a usaria para qualquer passeio. Não a avaliei, mas eu a peguei uma semana depois no mesmo serviço de carona e a primeira coisa que ela perguntou foi por que eu não a chamei pessoalmente para todos os meus passeios. Outro tinha música estridente e luzes estroboscópicas sincronizadas com a música em seu carro, e estava dançando e cantando enquanto não tinha as mãos no volante. Estava acelerando e desviando do trânsito e olhando para mim a cada 2 minutos para ter certeza de que estava me divertindo. Eu não estava e pedi para ser deixada a alguns quarteirões de distância da minha casa para que eu pudesse caminhar o resto do caminho para casa. Denunciei-o ao Uber e eles disseram que desde o horário de entrega não parecia que ele estava em alta velocidade, mas me garantiram que não me combinariam com ele novamente. 1 mês depois e fui combinado com ele novamente. Eu tive que dar 1 estrela em algumas ocasiões, mas uma das mais pertinentes seria quando o motorista decidiu me deixar do outro lado de uma estrada movimentada em frente à minha casa depois de se recusar a entrar na garagem. Quando comecei a insistir para que ele entrasse na garagem, ele começou a gritar comigo em árabe. Eu sou legalmente cego e isso foi à noite. Eu também tenho cegueira noturna total, então atravessar a rua para minha casa foi um pesadelo. Quando relatei isso ao Uber, eles disseram que eu não tinha base para reclamar, mas concordaram em me emitir um reembolso pois era a minha primeira reclamação. O cara me roubou, literalmente dirigiu a uma loja de conveniência na área ruim da cidade às 4 da manhã, me disse para tirar $100 do caixa eletrônico se eu quisesse que ele me levasse para casa. Relatei a Uber e eles me deram $20 para uma tarifa futura. Não disseram mais nada ou ligaram. Não é mais um amigo. Ele tinha alguns equipamentos de filmagem na parte de trás, como bolsa de câmera e tripé. O motorista do Uber disse a ele que ele deveria ter pedido um Uber Bag, o que não faz muito sentido quando você tem apenas 3 malas. O motorista então para o passeio perto do ponto de desembarque e disse que meu amigo tem que pagar 5 libras em dinheiro ou ele não iria dirigir por meu amigo obrigá-lo a abrir o porta-malas.
Tive que pegar um Uber para o hospital à meia-noite porque meu então parceiro havia acordado com uma dor excruciante. Eu assisti no aplicativo enquanto o pequeno carro dava voltas em círculos e ficava parando, virando IST. Ele apareceu cerca de 30 minutos atrasado. Neste momento eu já estava consideravelmente irritada, mas mantendo uma calma para apoiar meu parceiro. Quando ele aparece, corremos para entrar e eu explico a situação e a necessidade de um pouco de pressa. Ele diz que tudo bem e então pega um maldito mapa. Eu aponto para ele que ele literalmente tem instruções de GPS em seu telefone ao lado dele. Mas ele insiste que o GPS não é confiável e seria mais fácil do jeito antigo. Nesse ponto eu estava fumegando. Insisti que ele guardasse o mapa e me escutasse enquanto eu lhe dava as direções do GPS do meu telefone durante todo o caminho, travando outros carros e ultrapassando o limite de velocidade. Quando eu disse a ele para ir devagar, ele apenas riu de mim. Entrei no banco de trás. Quando coloquei o cinto, ele tirou seus tênis, colocou-os no banco de trás do meio e dirigiu descalço. Seus tênis cheiravam tão mal. O idiota fingiu que não sabe o caminho, então pegou o caminho mais longo para dobrar o custo. Outro me viu e se escondeu perto e depois cancelou. Então me cobraram uma taxa de cancelamento e então ele veio até mim e queria que eu lhe pagasse em dinheiro para me levar. Entro em um passeio compartilhado onde o único assento livre era o da frente. Abri a porta para receber rajadas de várias substâncias fumáveis e música a todo vapor. A playlist desse passeio era exclusivamente rap extremamente profano no volume máximo. Não que o motorista se importasse porque ele estava usando fones de ouvido enormes com cancelamento de ruído e balançava a cabeça em um tempo diferente dos sons que o resto de nós ouvia. No porta-copos entre o motorista e eu estava o maior recipiente de bebidas que a Kick Trip pode vender sem violar os regulamentos de atacado, cheio quase até a borda com um refrigerante azul e sem tampa. A cada volta a onda de azul ciano puro e pegajoso chegava perigosamente perto de se derramar sobre mim. Não que o motorista se importasse porque ele estava observando desenhos de Tom e Jerry enquanto dirigia. Tentativas de falar com este motorista foram impossíveis pois seus fones de ouvido e a música alta abafaram todos os apelos dos passageiros aterrorizados. Eu debati pular do carro repetidamente pois considerava um acidente neste passeio uma questão de quando. Quando finalmente cheguei ao meu destino de alguma forma vivo e não coberto de gosma azul. Entrei em contato com o aplicativo de compartilhamento de viagens imediatamente para relatar as violações de segurança. Com alguma sorte para o resto de nós na estrada, a carteira de motorista dessa pessoa será revogada para sempre. Meu motorista do Uber descobriu que ele só morava na esquina da minha casa, então perguntou se ele poderia entrar e sair comigo e meus amigos, imediatamente uma estrela, e eu tenho que passar pela casa dele todos os dias para trabalhar agora. Era uma coleta no aeroporto. Ele não parou no meio-fio, ele apenas ligou seus piscas e estacionou no meio de 3 pistas. Então eu tive que atravessar o trânsito para chegar ao seu carro. Ele não se incomodou em abrir o porta-malas mesmo depois de ver que eu tinha uma mala. Depois que entrei no carro dele jogando minhas malas no banco de trás e afivelando o cinto, notei que seu para-brisa estava amassado. Se eu tivesse notado antes, não teria entrado. Seu carro estava sujo e sua direção era irregular, o que me levou ao limite a uma implicância minha com as rotas do Uber. Ele usou o aplicativo Uber para navegação em vez do Waze ou Google Maps, então fomos direto para uma zona de construção conhecida e ficamos sentados por 20 minutos no trânsito. O motorista não me levou para o meu local, estava com o carro bagunçado, cheirava muito mal, passava o tempo todo falando ao telefone dirigindo com uma mão e não seguia minhas instruções. Cancelei a viagem e pedi outro motorista. Eu estava andando com uma sacola de mantimentos especiais e o motorista perguntou o que eu havia comprado. Fiquei feliz em bater papo ocioso, então respondi com sinceridade. Ia fazer um curry de cabra. Nos 10 minutos seguintes ele falou sobre o quanto ele adorava curry de cabra e como você simplesmente não consegue um bom nesta cidade. E ele precisava se casar com uma esposa que fizesse um bom curry de cabra. Ele nunca conheceu uma mulher que até gostava de cabra antes e disse que meu curry deve ser muito bom. E ele perguntou se poderia ter meu número. Ele precisava do meu número. Eu obviamente seria uma boa esposa e lhe daria muitos filhos e muito caril de cabra. Dei-lhe um número falso e saí do banco de trás. Nunca me senti mais grata por estar sendo deixada na estação de metrô e não na frente do meu apartamento. Eu e um amigo pegamos um Uber que pedi, entramos com o endereço já inserido no aplicativo, só tivemos uma saudação básica e ela verificou o endereço. Durante o passeio meu amigo e eu conversamos um com o outro e não com a motorista, mas ela não se dirigiu a nós. Quando chegamos agradeci e saí primeiro. Quando meu amigo estava saindo ele a viu me dar 3 estrelas. Ele me disse uma vez que ela estava se afastando e eu imediatamente dei 1 estrela. Ele arranhou a caminhonete do meu namorado quando nos deixou. Eu sabia que ele estava chegando muito perto e raspou no lado. Meu namorado estava muito louco, mas o Uber pagou.
Chamei um Uber para o meu cunhado e seus amigos na minha conta para uma curta viagem entre subúrbios que geralmente custa apenas cerca de $12. Recebi uma ligação deles meio preocupados que eles estavam muito longe de onde deveriam estar. Verifiquei meu aplicativo Uber e vi que o carro estava a quilômetros de distância saindo da cidade. Falei com o motorista do Uber e ficou claro que ele não sabia para onde ir. Acontece que ele pegou um túnel com pedágio e uma rodovia para fora da cidade por algum motivo e ficou preso nele e continuou em vez de dar a volta. Eu finalmente o guiei de volta para onde ele deveria estar. Ainda foi cobrado $80. Ele não se incomodou em cancelar ou reembolsar a viagem. Reclamei diretamente com o Uber e fui reembolsado. Chamei um Lyft uma vez e o motorista não apareceu. Ele primeiro veio em minha direção, estava a alguns quarteirões de distância. Depois saiu completamente da cidade para ir ao aeroporto. Ele voltou para a cidade depois de um tempo, mas em vez de me pegar ele passou por mim para ir ao centro e depois pegar outra cidade. Eu realmente não tinha planos urgentes, então eu o assisti no aplicativo enquanto almoçava em um café próximo. Meu Uber estava preso no trânsito e algumas motocicletas estavam passando e uma estava passando pela porta do lado do motorista e o motorista abriu a porta para cuspir na estrada e quase fez o motociclista bater na porta. O motorista apenas resmunga algo como idiota e fecha a porta, e então prosseguiu para Velozes e Furiosos no caminho, uma estrela com certeza. Parecia não estar familiarizado com a área e constantemente desconsiderava seu GPS, o que significava que levamos 20 minutos extras para voltar. No final eu mesmo dei a ele as direções já que ele não estava ouvindo seu GPS. Fez um monte de comentários estranhos. Não era um ótimo motorista. Aleatoriamente ficou muito político em um ponto e logo antes de nos deixar seu telefone acabou a bateria. Então precisávamos esperar mais 40 minutos antes do nosso passeio terminar. Tivemos que ligar para o Uber após o fato e explicar a eles o que aconteceu. Demos uma estrela. Ele reclamou sobre como ganhou classificações tão baixas constantemente como não era justo. Então passou 2 quarteirões além do nosso destino e atravessou 3 faixas de tráfego para fazer uma inversão de marcha ilegal. Eu estava sem carro e tinha meus filhos para o fim de semana. Fomos ao McDonald's e ao supermercado, algumas outras lojinhas no shopping. A viagem até lá foi tranquila. Depois de comer e fazer compras, peguei uma carona de volta para casa. Cara branco, provavelmente 40 e poucos anos. Estávamos tentando sair do estacionamento e precisávamos virar à direita no cruzamento. A senhora na nossa frente precisava virar à esquerda, mas era em uma estrada de mão dupla com tráfego pesado. Depois de 1 minuto ele começa a ficar agitado, então ele começou a xingar. Eu estava no banco da frente ao lado dele, meus filhos e mantimentos no banco de trás. Pedi-lhe para tomar cuidado com a língua dele, por favor. Ele se desculpou e começou a ficar cada vez mais chateado, buzinando e surtando. Eu disse a ele para se acalmar. Não estávamos com pressa. Depois de esperar cerca de 3 minutos ele estacionou o carro, deixou-o ligado e saiu para enfrentar a senhora na nossa frente. Ele começou a bater em sua janela e gritar com ela, gesticulando descontroladamente. Eu disse às crianças para pegar as malas, sair e esperar por mim em um local seguro que indiquei. Eu o confrontei, disse que ele estava louco e cancelei o passeio. A Uber foi muito boa nisso, me reembolsando o custo da viagem. Enviei um e-mail para eles porque não tive tempo de fazer no aplicativo quando cancelei. Só queria levar meus filhos para casa naquele momento. Eles estavam um pouco assustados, mas lidaram com isso como campeões. O Uber se desculpou e também me reembolsou a viagem subsequente que chegamos em casa. Se meu motorista me levar do ponto A ao ponto B sem me aterrorizar, estou dando 5 estrelas. Eu raramente dou menos do que isso. O motorista dirigiu ao meu destino sem mim. Em seguida ligou para me perguntar onde eu estava. Ele pegou um atalho para o aeroporto que envolvia passar por portões de arame farpado com várias placas enormes de não entre. Ele insistiu que este era o caminho certo e não pararia mesmo que eu estivesse gritando e tendo um ataque de pânico. Pensei que íamos ser presos. Acabamos perto de uma pista de pouso antes que ele admitisse que estava errado e se virasse. Eu perdi o meu voo. O motorista me deixou no campus universitário errado. Apesar do aplicativo ter mapa e rota, ele alegou conhecer o caminho e me levou 40 quilômetros na direção oposta apesar do meu questionamento constante. Essa foi minha primeira e última viagem de Uber. Isso aconteceu há 2 semanas. Eu estava pegando o Metrorail para chegar perto de uma estação de ônibus Greyhound, grande empresa de ônibus dos Estados Unidos. Havia uma parada perto dele, mas a distância era um pouco demais para andar e eu teria que atravessar 2 rodovias. De qualquer forma, chamei um Lyft para me levar do ponto de trem até o ponto de ônibus. O motorista é muito simpático e estamos conversando. Lamento que seja uma viagem tão curta, mas não conseguia caminhar até a estação de ônibus. Ele tem o meu destino no GPS e eu o vejo dizendo para ele virar à
direita, mas ele está na faixa da esquerda. Eu pergunto se ele está ciente e ele diz que conhece a área e o GPS pode enviar-lhe maneiras instáveis. Por sorte fiquei de olho no GPS dele e logo vi que ele estava indo exatamente na direção oposta e estamos entrando em uma rodovia. Eu pergunto novamente e ele diz, a estação Greon do centro certo? Não está certo. Ele vai a 58 milhas por hora em uma zona de 70 milhas por hora enquanto também quebra aleatoriamente para verificar o GPS. Ele também quase perdeu a primeira saída. Enquanto isso meu ônibus está saindo em cerca de 15 minutos. Estou orientando-o a dirigir assegurando-lhe que posso ver a rota no meu GPS. É exatamente a mesma coisa no telefone dele e é uma rota válida para a estação. Ele continua a dirigir devagar e aleatoriamente questiona o mapa 18 polegadas de seu rosto e eu dizendo a ele exatamente para onde virar. Os últimos minutos são de mim quase em lágrimas implorando para ele seguir as instruções que seu telefone e eu estávamos dando a ele. Estamos agora a 5 minutos antes da minha partida de ônibus. A próxima parada de ônibus fica a 2 horas de distância. Se eu perder o ônibus fico preso lá por 7 horas. Ele ainda para no meio de um grande cruzamento com várias voltas e 3 faixas de tráfego proclamando. Estou confuso. Juro que precisei de todo o meu autocontrole para não empurrá-lo para o banco do passageiro e dirigir. Nós finalmente chegamos lá 2 minutos depois que o ônibus deveria sair. Por sorte estava com 5 minutos de atraso. Ele me disse que seria reembolsado, mas recebi uma fatura 3 vezes maior que a estimativa original porque mediu a distância percorrida. Eu geralmente odeio dedurar as pessoas e tento dar a elas o benefício da dúvida. Mas contei ao Lyft o que aconteceu para que eles pudessem reembolsar meu dinheiro. Honestamente, ele era um motorista tão ruim que eu queria que eles soubessem e esperançosamente pressionassem para melhorar ou conseguir outro emprego. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.